Olá! Hoje nós vamos fazer um resumo de Mayombe, de Pepetela, que vai cair no vestibular FUVEST 2021. Bem, começamos aqui apresentando o livro. Primeiro, quem foi Pepetela? Quem foi o autor? Bem, Pepetela, ele nasceu na Angola, primeiro que não é literatura brasileira, literatura estrangeira, tá? Pepetela, ele nasceu na Angola em 1941, portanto hoje ele tem 78 ou 79 anos. Ele ganhou o prêmio Camões em 1997, então vê que é um escritor premiado. O Pepetela, ele foi também sociólogo, ele foi um exilado, ele foi político e governante e ele foi guerrilheiro do MPLA, Movimento Popular de Libertação da Angola. Bem, primeiro que Pepetela é o pseudônimo dele, o nome dele na verdade é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Bem, ele escreveu esse livro em 1979, que foi lançado. Em 1980 ele ganhou o Prêmio de Literatura, Nacional de Literatura, lá na Angola. E esse livro, Mayombe, primeiro Mayombe, o que é Mayombe? Mayombe é uma floresta tropical. Tá? Bem, esse livro, ele se divide em 5 capítulos. Tá? Capítulo 1, a missão, capítulo 2, a base, capítulo 3, Ondina, capítulo 4, Surucucu e capítulo 5, a Moreira. Bem, esse livro, ele tem vários personagens, né, os femininos e os masculinos que são. Bem, os personagens masculinos são, note que são nomes de guerra. Eles eram guerrilheiros, né? E é comum nome de guerra. Então, os nomes são Milagre, Matimvoá, Verdade, Lutamos, Ecui, Ingratidão, Mundo Novo, Quilauãs, Mata Tudo, Catanga, Tranquilo, Teoria. Teoria, ele é bem um dos principais, tá? Que assim, aparece muito no livro. Teoria, ele é professor, tá? E ele abandonou a Manuela para ser um guerrilheiro. Depois, continuando os nomes de guerra. Comandante, Pangu Akitina, que era o enfermeiro deles. Comissário, que abandonou seu pai velho, Calixto. Cachito. Comandante Sem Medo também é um dos principais. Tá? O Sem Medo, ele, em 1964, ele cursava o curso de economia, ele abandonou para ser um guerrilheiro. O chefe de operações. Bem, esse livro é um romance, né? O Mayombe é um romance que ele vem contando a história daqueles guerrilheiros naquele local, né? Então, aí nós temos também os nomes femininos, que são Ivone, que é uma aluna, parece só uma única vez no livro. A Dolicê, que era chefe de operações, ex dele. A Manuela, que era ex do Teoria. Leli, que é ex do comissário, é assassinada pela UPA. A UPA é a União dos Povos da Angola. E a Ondina, que ela tinha 22 anos, né, professora das crianças ali na cidade. Ela era noiva de João, que também era um guerrilheiro, e que tinha 25 anos, né? E Ondina se envolve com André, que é um outro guerrilheiro, e acaba que os guerrilheiros iam, né, falar pro João, então ela mesma manda uma carta avisando, João rompe com ela por causa do André, e André tem que fugir para não acontecer nada pior, né? E a Ondina também vem se relacionar também no final da história com o Sem Medo. Então, preste atenção na Ondina, que a Ondina tem um capítulo só da Ondina, pode ser que a banca cobre essa Ondina. Então, a Ondina, ela tem 22 anos, ela é professora, ela é noiva de João, e depois ela se envolve amorosamente com o André, e também com o Sem Medo, relacionamento também com o Sem Medo também. Inclusive, esse relacionamento quando a Ondina se relaciona com o André, André depois, né? Eles são descobertos, André tem que fugir, né? Para não ter problemas com o João e tal. Então André acaba tendo que sair, abandonar. E ele acha que isso aí foi feito de propósito da Ondina com os outros, para que André perca o seu cargo. Aí o Sem Medo ocuparia o lugar do André
e o João, noivo de Ondina, ocuparia o lugar do Sem Medo, então iria subir na hierarquia ali dos guerrilheiros, né? E lá, mais pra frente também, o próprio João vem achar que quem armou contra ele foi o Sem Medo, que o Sem Medo queria vê-lo longe da Ondina, então armou tudo aquilo ali também, né? Então, assim, ó, a história, né, do livro, o romance, ele passa, inclusive, né, reparar que o livro é muito verde, né, que é a floresta tropical, uma floresta densa, tropical, então muito verde. Os guerrilheiros ficam praticamente o tempo todo da história ali na mata, né, fazem barracas para ficar ali. Então, só que às vezes eles têm que ir até a cidade para buscar comida, onde André trabalhava também, ficava na base, que dava os suprimentos para eles. E o João, inclusive, achava, ele já tinha uns desentendimentos com o André, porque às vezes o André dizia que não tinha comida para mandar e tal, mas deu dinheiro pro André para ele gastar com cerveja e tal, né? Então já tinha essas discordâncias entre eles, né? Mas o autor, que também, né, o Pepe Tela, que também participou desse movimento, ele foi um guerrilheiro também, né? Então, em 1979, ele conta essa história, esse romance, para retratar como que era a vida ali dos guerrilheiros, né? Naquela floresta, né? As necessidades deles, a questão deles abandonarem a família, abandonar o curso, abdicar da sua vida para estar ali por uma causa, né? Que a causa seria a libertação da Angola, uma Angola livre, né? Uma Angola livre, e só que daí eles encontram, né, os guerrilheiros não só se confrontam com as tropas portuguesas, né, mas também com a divergência entre culturas e sociais, né? Diferentes culturas, diferente sociedade. Então o autor, ele vem retratando a história dos personagens, né, que acabam, como é comum, acabam tendo ali uns relacionamentos, né, mais amizade com um, com o outro, né? Então tem vários episódios, inclusive, deles encontrarem civis que trabalhavam nessa floresta, nessa mata, que eram tipo empregados de um empresário que explora a mata, e que aqueles civis ali ficavam ganhando muito pouco, né, sendo explorados, e toda a população sendo explorada por aquele empresário de fora. Então eles tentavam conversar com os civis, né, para esclarecer isso, só que acabava tendo confronto. Teve um episódio que eles conversaram, mas assim, a princípio dá quase que uma guerra, né, quase que uma matança. Então eles meio que prendem os civis, né, para daí chegar e conversar e tentar convencê-los, e para ganhar a confiança desses civis. Só que nesse episódio teve um deles que acaba roubando o dinheiro do civil, o civil que era o motorista do caminhão, acaba roubando o dinheiro dele. Então aí, quer dizer, o grupo estava tentando mostrar, né, a que vieram, qual era o propósito deles, e um do grupo faz aquele roubo ali, sabe? E depois do fim eles descobrem, aí ele acaba sendo punido, sabe? Então, assim, eles vêm com esse movimento, mas, assim, entre eles mesmos tem esses impasses, essas discordâncias, né? Mas o interessante mesmo do livro é se posicionar em relação a que é um romance, que tem os principais são a Ondina, o Sem Medo, o João, que é o comissário, o comandante, né? E o André também, que aparece, até que aparece bastante, né? As outras mulheres aparecem muito pouco, né? Que o comissário é o João, né, que tem 25 anos. A Ondina acha que, apesar de ter 25 anos, a Ondina ela se acha bem mais madura do que ele, né? Então a Ondina era uma mulher que não quer se prender a ser de um homem só, né? E João até aceitava voltar com ela, mas ela não quis, porque ela ia fazer isso de novo. Aí ela, né, diz que tem muita consideração por ele. Então ela fica nesse triângulo amoroso. Ela acaba se envolvendo com o João, que é o noivo, com o André, que acaba o André brigando, né, saindo do movimento, né, se afastando para não ter problemas maiores, e ela também acaba se envolvendo com o Sem Medo. Bem, no final do livro, né, no último capítulo, né, o Sem Medo e o Lutamos, eles morrem
num combate, né? E aí eles ficam naquela, né, vão levar o corpo para outro lugar ou não, e eles acham que daí que tem que homenageá-los, enterrando eles ali mesmo na floresta. Então eles cavam mesmo com mão e outras coisas que eles têm ali, porque não tem enxada nem limpar. E acabam ali enterrando os dois, né, guerrilheiros, que é o Temos e o Sem Medo, ali na própria floresta. Né? E o movimento pela libertação da Angola, que é MPLA, que é o que está por trás da história, né, do romance, que é o que o autor, Petela, quer mostrar, que todos conheçam, né, esse movimento que aconteceu lá na década de 1960 a 70, mais ou menos, é quando aconteceu tudo isso. Né? E em 1979 ele escreve o livro, em 1980 o livro recebe o prêmio, né? Então é um livro premiado, é um ator também premiado, né? E é bom, é claro que nada vai, né? Tem que ler o livro, né? Para pegar bem os pormenores da história, porque qualquer detalhezinho pode ser cobrado, né? Mas o que tem que ver mesmo é que esse livro ele se desenrola em 5 capítulos, né? Poucos personagens femininos, a Ondina, que é a que realmente aparece muito, né? Os outros é só os homens, né, com nome de guerra, passam a história toda ali na floresta, com exceção ir até a cidade, onde tem um lugar que chama da base, que era para buscar suprimentos, que é onde também a Ondina dava aula, né, para as crianças. E fora isso, o livro se passa realmente todo nessa floresta. Moçambique é uma floresta tropical, né? A floresta tem esse nome, Moçambique. Então eles ficam ali, aí eles falam em armamentos, né? A arca, que era uma arma, uma metralhadora russa que eles usavam. Então eles vão contando momentos ali mesmo do ataque, de não avançar muito antes que o inimigo recue, e até a margem do rio. Ele vai mostrando a floresta densa, o livro vai se destrinchando e acaba que no final do livro, né, na história, dois dos guerrilheiros morrem, né, e são enterrados ali na própria floresta. Bem, esse foi o livro de Pepetela, Mayombe, que vai cair no vestibular FUVEST 2021. Ok? E boa prova!